Se você é macho de verdade, escuta isso aqui, ó. Homem não foi criado para ser prioridade emocional. Ele foi criado para ser solução e tu tem que entender logo isso, tá? Isso não é poesia não, é realidade crua que eu vou falar agora. O mundo não pergunta pro macho se ele tá cansado. Pergunta se ele resolveu. Ninguém vai bater na minha porta nem na tua dizendo: ei, tu tá bem, Lucas? Tu tá bem? Não. Batem dizendo: você pode dar um jeito nisso, Lucas? Tem como tu me emprestar isso aqui? Tem como tu chegar junto nisso aqui? Percebe a diferença? O homem que cresce esperando ser amado incondicionalmente, ele vai sofrer. Sabe por quê? Porque o amor que ele recebe quase sempre vem atrelado ao desempenho dele. Isso é vida, cara. Enquanto você é útil, você vai ser lembrado. Enquanto você produz, você é respeitado. Enquanto você sustenta, você é valorizado. Perde a utilidade pra tu ver. O silêncio vai começar. Perde o dinheiro. Perde a força. Perde a capacidade de resolver problema. Você começa a sentir o peso da indiferença. É duro? É. Mas é assim que funciona, cara. Olha os exemplos que ninguém fala alto. O cara que sustenta a família é o homem da casa. Fica desempregado 6 meses, vira o peso da casa. O cara que resolve o problema de todo mundo é admirado. Quando começa a dizer não, é o egoísta, egocêntrico, besta, arrogante. O cara que paga jantar, viagem, escola, plano, é incrível. Quando aperta e precisa cortar, já não é tão interessante. Não é sobre romantizar isso, tá? É sobre tu entender logo esse jogo, o jogo da vida. Homem nenhum pode viver implorando validação emocional. Não pode estruturar a própria identidade esperando aplauso não, cara. Porque aplauso é bônus, utilidade é regra. E aqui entra a virada de chave pra ti, tá? Tu não deve buscar ser amado por ninguém. Tu deve buscar ser forte. Se vier amor, ótimo. Mas não dependa dele. Ame você, proteja, seja leal. Mas nunca construa tua autoestima na expectativa de ser reconhecido. Porque não vai rolar, irmão. Homem que vive buscando carinho demais vira refém emocional. E homem que vive construindo valor vira referência. É feio falar isso? Talvez. Talvez o que eu tô dizendo aqui muita gente não vai concordar. Mas a verdade quase sempre é feia mesmo. É estranha. Tu quer ser amado? Então seja útil, cara. Quer ser indispensável? Resolve o que ninguém resolve. Mas faça isso por honra, tá? Não por migalha emocional. Porque o homem que entende que o mundo o ama pela utilidade para de mendigar sentimento. Ele constrói respeito. E respeito é mais estável do que amor. Amor oscila, sabe? Respeito permanece. Então, aceita de uma vez. Tu não nasceu para ser cuidado, tu nasceu para cuidar. Se for amado no processo, excelente. Mas se não for, continue sendo útil, continue sendo forte, continue sendo o cara que peita os problemas que os outros evitam. Porque no fim do dia, o homem que resolve não implora, ele constrói. E quem constrói não depende de aplauso para continuar de pé, não. Se você é macho de verdade, escuta isso aqui, ó. Homem não foi criado para ser prioridade emocional. Ele foi criado para ser solução e tu tem que entender logo isso, tá? Isso não é poesia não, é realidade crua que eu vou falar agora. O mundo não pergunta pro macho se ele tá cansado. Pergunta se ele resolveu. Ninguém vai bater na minha porta nem na tua dizendo: ei, tu tá bem, Lucas? Tu tá bem? Não. Batem dizendo: você pode dar um jeito nisso, Lucas? Tem como tu me emprestar isso aqui? Tem como tu chegar junto nisso aqui? Percebe a diferença? O homem que cresce esperando ser amado incondicionalmente, ele vai sofrer. Sabe por quê? Porque o amor que ele recebe quase sempre vem atrelado ao desempenho dele. Isso é vida, cara. Enquanto você é útil, você vai ser lembrado. Enquanto você produz, você é respeitado. Enquanto você sustenta, você é valorizado. Perde a utilidade pra tu ver. O silêncio vai começar. Perde o dinheiro. Perde a força. Perde a capacidade de resolver problema. Você começa a sentir o peso da indiferença. É duro? É. Mas é assim que funciona, cara. Olha os exemplos que ninguém fala alto. O cara que sustenta a família é o homem da casa. Fica desempregado 6 meses, vira o peso da casa. O cara que resolve o problema de todo mundo é admirado. Quando começa a dizer não, é o egoísta, egocêntrico, besta, arrogante. O cara que paga jantar, viagem, escola, plano, é incrível. Quando aperta e precisa cortar, já não é tão interessante. Não é sobre romantizar isso, tá? É sobre tu entender logo esse jogo, o jogo da vida. Homem nenhum pode viver implorando validação emocional. Não pode estruturar a própria identidade esperando aplauso não, cara. Porque aplauso é bônus, utilidade é regra. E aqui entra a virada de chave pra ti, tá? Tu não deve buscar ser amado por ninguém. Tu deve buscar ser forte. Se vier amor, ótimo. Mas não dependa dele. Ame você, proteja, seja leal. Mas nunca construa tua autoestima na expectativa de ser reconhecido. Porque não vai rolar, irmão. Homem que vive buscando carinho demais vira refém emocional. E homem que vive construindo valor vira referência. É feio falar isso? Talvez. Talvez o que eu tô dizendo aqui muita gente não vai concordar. Mas a verdade quase sempre é feia mesmo. É estranha. Tu quer ser amado? Então seja útil, cara.
Quer ser indispensável? Resolve o que ninguém resolve. Mas faça isso por honra, tá? Não por migalha emocional. Porque o homem que entende que o mundo o ama pela utilidade para de mendigar sentimento. Ele constrói respeito. E respeito é mais estável do que amor. Amor oscila, sabe? Respeito permanece. Então, aceita de uma vez. Tu não nasceu para ser cuidado, tu nasceu para cuidar. Se for amado no processo, excelente. Mas se não for, continue sendo útil, continue sendo forte, continue sendo o cara que peita os problemas que os outros evitam. Porque no fim do dia, o homem que resolve não implora, ele constrói. E quem constrói não depende de aplauso para continuar de pé, não. Se você é macho de verdade, escuta isso aqui, ó. Homem não foi criado para ser prioridade emocional. Ele foi criado para ser solução e tu tem que entender logo isso, tá? Isso não é poesia, não. É realidade crua que eu vou falar agora. O mundo não pergunta pro macho se ele tá cansado. Pergunta se ele resolveu. Ninguém vai bater na minha porta nem na tua dizendo: ei, tu tá bem, Lucas? Tu tá bem? Não. Batem dizendo: você pode dar um jeito nisso, Lucas? Tem como tu me emprestar isso aqui? Tem como tu chegar junto nisso aqui? Percebe a diferença? O homem que cresce esperando ser amado incondicionalmente, ele vai sofrer. Sabe por quê? Porque o amor que ele recebe quase sempre vem atrelado ao desempenho dele. Isso é vida, cara. Enquanto você é útil, você vai ser lembrado. Enquanto você produz, você é respeitado. Enquanto você sustenta, você é valorizado. Perde a utilidade pra tu ver. O silêncio vai começar. Perde o dinheiro. Perde a força. Perde a capacidade de resolver problema. Você começa a sentir o peso da indiferença. É duro? É. Mas é assim que funciona, cara. Olha os exemplos que ninguém fala alto. O cara que sustenta a família é o homem da casa. Fica desempregado 6 meses, vira o peso da casa. O cara que resolve o problema de todo mundo é admirado. Quando começa a dizer não, é o egoísta, egocêntrico, besta, arrogante. O cara que paga jantar, viagem, escola, plano. É incrível. Quando aperta e precisa cortar, já não é tão interessante. Não é sobre romantizar isso, tá? É sobre tu entender logo esse jogo, o jogo da vida. Homem nenhum pode viver implorando validação emocional. Não pode estruturar a própria identidade esperando aplauso não, cara. Porque aplauso é bônus, utilidade é regra. E aqui entra a virada de chave pra ti, tá? Tu não deve buscar ser amado por ninguém. Tu deve buscar ser forte. Se vier amor, ótimo. Mas não dependa dele. Ame você, proteja, seja leal. Mas nunca construa tua autoestima na expectativa de ser reconhecido. Porque não vai rolar, irmão. Homem que vive buscando carinho demais vira refém emocional. E homem que vive construindo valor vira referência. É feio falar isso? Talvez. Talvez o que eu tô dizendo aqui muita gente não vai concordar. Mas a verdade quase sempre é feia mesmo. É estranha. Tu quer ser amado? Então seja útil, cara. Quer ser indispensável? Resolve o que ninguém resolve. Mas faça isso por honra, tá? Não por migalha emocional. Porque o homem que entende que o mundo o ama pela utilidade para de mendigar sentimento. Ele constrói respeito. E respeito é mais estável do que amor. Amor oscila, sabe? Respeito permanece. Então, aceita de uma vez. Tu não nasceu para ser cuidado, tu nasceu para cuidar. Se for amado no processo, excelente. Mas se não for, continue sendo útil, continue sendo forte, continue sendo o cara que peita os problemas que os outros evitam. Porque no fim do dia, o homem que resolve não implora, ele constrói. E quem constrói não depende de aplauso para continuar de pé, não. Se você é macho de verdade, escuta isso aqui, ó. Homem não foi criado para ser prioridade emocional. Ele foi criado para ser solução e tu tem que entender logo isso, tá? Isso não é poesia, não. É realidade crua que eu vou falar agora. O mundo não pergunta pro macho se ele tá cansado. Pergunta se ele resolveu. Ninguém vai bater na minha porta nem na tua dizendo: ei, tu tá bem, Lucas? Tu tá bem? Não. Batem dizendo: você pode dar um jeito nisso, Lucas? Tem como tu me emprestar isso aqui? Tem como tu chegar junto nisso aqui? Percebe a diferença? O homem que cresce esperando ser amado incondicionalmente, ele vai sofrer. Sabe por quê? Porque o amor